Declaro aberta a presente audiência pública, fruto do requerimento número 341 de 2014, do deputado Isalci, com a finalidade de debater vulnerabilidades encontradas no código-fonte dos programas utilizados durante as eleições de 2014, objeto da petição protocolada no Tribunal Superior Eleitoral em 4 de setembro de 2014, sob o número 23.891 de 2014. Julgo dispensável a leitura dos nomes dos convidados, já amplamente divulgados pela comissão. Justificar a ausência o senhor Ian Rodrigues Dias, advogado e delegado do Partido Democrático Trabalhista, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O senhor Marcos Ribeiro de Ribeiro, consultor jurídico do PDT. O senhor Giuseppe Dutra Janino, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor Eumano Amâncio de Sá Alves, assessor de Planejamento da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. E o senhor Vitor Reis, diretor da empresa Smartmatic Brasil. Composição da mesa. Convido para tomarem assento à mesa a senhora Maria Aparecida Cortis, advogada especialista em processo eletrônico de votação. Tenha bondade. Tudo bem? O senhor Pedro Rezende, professor de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, UNB. Tudo bem, mestre Pedro? Tudo bem, você conseguiu? Tem um outro problema com o termo de... Tá. Sim, nós já conhecemos. Tá bom. Tá comigo. O senhor Gabriel Gaspar, graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, UNB, e auditor junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Gabriel Gaspar. Cada palestrante terá o tempo de até 15 minutos para a apresentação. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet e, encerrada a reunião, todas as exposições realizadas com o uso de PowerPoint serão disponibilizadas na página da comissão. Então, antes de dar início, eu convido o deputado Isalci, autor do requerimento que motivou essa audiência pública, a coordenar os trabalhos. Está aqui, olha, está aqui na... Antes de passar a palavra para o primeiro expositor, eu quero ler aqui o ofício encaminhado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, ofício 6.017 de 2014, Brasília, 15 de dezembro de 2014. A Sua Excelência, o senhor deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, Brasília, Distrito Federal. Assunto: ofício número 404 de 2014, da CCTI-CIP. Ao presidente, cumprimentando Vossa Excelência, agradeço o convite feito ao Tribunal Superior Eleitoral para participar da audiência pública que, abre aspas, vulnerabilidades encontradas no código-fonte dos programas utilizados durante a eleição de 2014, objeto da petição protocolada na TSE em 4 de 9 de 2014, sob o número 2.891 de 2014, fecha aspas, conforme requerimento número 341 de 2014 do deputado Isalci, PSDB do Distrito Federal. Informa a Vossa Excelência que não será possível a participação dos servidores Giuseppe Dutra Janino e Eumano Amâncio de Sá Alves na audiência em virtude de comporem o grupo técnico designado para acompanhar a realização da auditoria especial para a verificação do resultado das eleições de 2014 solicitada pelo Partido da Social Democracia do Brasil, PSDB. Quanto à petição citada no requerimento número 341 de 2014, para justificar a realização da audiência e a alegação de que páginas do parecer técnico foram extraviadas no processo, encaminha a Vossa Excelência cópia da resposta exarada nos autos e encaminhada ao representante do PDT,
Dr. Ian Rodrigues Dias, conforme comprovante anexo. Informa ainda que não é de interesse desse tribunal obscurecer qualquer procedimento de fiscalização de software ou hardware utilizado nas eleições, estando o feito disponível para consulta no gabinete da presidência. É importante destacar que durante os 18 anos que sucederam à informatização do voto, a Justiça Eleitoral sempre se pautou pelos critérios de segurança e da garantia do sigilo do voto. E no dia 17 de outubro de 2014, conforme exposto no artigo 66 da Lei 9.504/97, todos os sistemas foram assinados e lacrados na presença de representantes do Ministério Público Eleitoral, Ordem dos Advogados do Brasil e de todos os partidos políticos. Ressalto que não houve petição de impugnação. Dessa forma, tendo em vista a importância do tema e a responsabilidade da Justiça Eleitoral em prestar todas as informações necessárias para esclarecer dúvidas do sistema de votação utilizado no Brasil, convido Vossa Excelência a compor um grupo de parlamentares para uma visita técnica ao TSE, onde serão apresentados todos os sistemas utilizados nas eleições. A data poderá ser agendada junto à presidência do Tribunal de acordo com a conveniência de Vossa Excelência. Atenciosamente, Ministro Dias Toffoli, Presidente. Com cópia para o deputado Ricardo Trípoli, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Ofício CD, PR Henrique Alves, com vídeo audiência pública. Esse, então, é o requerimento, o ofício encaminhado pelo TSE. Eu não vi ainda, vou pedir cópia do documento questionado pelo Ian Rodrigues Dias, advogado do PDT, junto ao TSE, que parece-me que foi acompanhado deste ofício para ao presidente Henrique Eduardo Alves. Bem, feito os esclarecimentos, então passa a palavra à advogada Maria Aparecida Cortes para a sua apresentação. Agradeço a todos, parabenizo o presidente da comissão por ter permitido a nossa participação para trazer essas informações para vocês, que eu acho de muita relevância, que ela não tem a conotação partidária, ela tem uma conotação de mudar o sistema eletrônico de votação do Brasil, que é o único no mundo. Todas as nações que vieram aqui para conhecer esse processo, elas o rejeitaram por força de não ser um sistema auditável. E eu gostaria do que eu vou falar aqui que fosse analisado por dois aspectos. O primeiro aspecto, que fosse na condição da justiça eleitoral como réu. Porque eu, como advogada, eu aprendi na faculdade, eu levo isso para a minha vida normal, é que teriam que existir, no julgamento das ações de processo eletrônico de votação, 3 entes: o autor, o réu e o juiz. Na nossa concepção jurídica, existem apenas 2. E a Justiça Eleitoral, ela assume a condição de julgador e de réu. Então, por essa razão, este ofício, ele diz que não houve nenhuma impugnação ao processo eletrônico de votação. Sim, houve. A petição está aqui, o processo está aqui. Eu participei da lacração, do desenvolvimento dos programas, e posso dizer para os senhores que nós fizemos uma petição muito arrazoada em relação daquilo que a gente encontrou lá. E outra questão que eu gostaria de colocar também para ser analisada junto com a minha exposição é a seguinte: hoje, nós advogados, operadores do direito, nós temos que agir dentro da legalidade, dentro da juridicidade, mas também com técnicas de camuflagem, para a gente conseguir entrar na Justiça Eleitoral e fazer uma auditoria independente, porque a Justiça Eleitoral, ela bloqueia todas as portas dos partidos. Vocês vão ouvir dizer que a Justiça Eleitoral coloca tudo à disposição. Não, isso não é verdade. Ela entrega sim os documentos, mas vocês vão ter que percorrer pelo menos 5.000 zonas eleitorais para procurar isso. Quem tentou fazer fiscalização, auditoria, até hoje não conseguiu. Por quê? Porque o réu julga os processos. Então eu vou passar a minha experiência desse ano. Eu participei do desenvolvimento. A primeira fase do processo é o desenvolvimento. Eu participei, o professor Pedro e o Gabriel. Como é que eu agi esse ano para inovar? Eu pedi ao professor Pedro que ele me arrumasse um aluno que fosse o protótipo do professor Diego Aranha,
que foi o professor que conseguiu provar que o processo eletrônico não obedecia ao princípio do sigilo do voto. O professor Pedro me indicou o Gabriel, eu peguei esse menino e coloquei dentro do TSE. O TSE não sabia que nós estávamos num grupo preparado para analisar o código-fonte da mesma maneira que o professor Diego. Então, vamos dizer que eles abriram a guarda. Tá? A análise não pôde ser muito profunda, porque o Gabriel só pôde ir até o TSE em agosto. E isso é bom e ruim. É bom porque os programas já estavam quase todos prontos, todos redesenhados. E ruim porque a gente tem pouco tempo. Mas diante da orientação do professor Diego e da colaboração, da coordenação do professor Pedro, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer uma análise boa. O que nós encontramos nesse código-fonte? Encontramos um programa que, na minha opinião, que se eu fosse mudar o resultado das eleições, eu usaria esse método, esse programa. Ele se chama Inserator e, pior, ele faz parte do SIS, que é o Sistema de Segurança do Processo Eletrônico de Votação. Então, a Justiça Eleitoral, ela diz muito em propaganda que nós temos a garantia de que o SIS, que o Sistema de Segurança do Processo Eletrônico de Votação é forte, que ele não permitiria que um programa fraudulento ou que houvesse um ataque ao processo. Não, isso não é verdade, porque o Inserator, esse programa, ele serve exatamente para validar um programa que não é oficial, rodando no processo eletrônico de votação. E eu queria aqui também alertar que nós não estamos falando de urna, tá? Nós estamos falando de código-fonte. O código-fonte, ele é aquele que dá os comandos para que a urna eletrônica produza o resultado. Tá? Nesse código-fonte existe um artefato, a gente apelidou de artefato, chamado Inserator, que permite validar um código, um programa que não seja o oficial. Eu usaria esse programa se fosse fraudar uma eleição. Bom, nós fizemos outras descobertas técnicas também. A gente descobriu que o computador que gera as mídias, como que se gera as mídias? Nós estamos na fase de desenvolvimento. No desenvolvimento, os programas são lacrados, assinados, só que lacrar, assinar, criptografar um programa que estava com inscrito lá dentro. Então ele foi para os estados. Chegando nos estados, é gerada uma mídia. Gerou a mídia vai para as urnas, carrega as urnas e vai para a votação, produz o resultado e vai para a totalização. Nós descobrimos também que o computador que gera as mídias, ele fica conectado à internet. Eu fiquei assustada porque hoje eu li com mais devagar o processo e a Justiça Eleitoral alega o seguinte, que o computador tem que ficar conectado à internet sim, porque não existe forma de se transmitir os dados para os estados e que existe um sistema que garante isso, que é o SIS, que é o próprio sistema que estava com o Inserator, que contém o Inserator. Muito bem. Nós fizemos esse levantamento, foi feita uma petição, a gente esperou o programa ser lacrado, assinado, para que a gente tivesse certeza que ele não foi retirado lá de dentro e que ele teria o condão de causar dano, ele seria transferido para os estados. Nós esperamos, aí no momento adequado a gente protocolou essa petição, que é sim uma impugnação do processo no momento adequado, tempestivamente. Bom, o que aconteceu? Esse processo, ele não virou processo, eles juntaram os documentos. Quando nós fomos procurar depois da decisão, a gente verificou que ele não tinha sido autuado, ele foi omitido do Ministério Público e a decisão foi dada em cima de um parecer, vou dizer, entre aspas, um parecer que não tinha todas as cópias. Isso aqui está no processo, tá? Não tem como escapar, não tem como dizer que não estava. Então, o que aconteceu? O que diz a legislação? A legislação diz o seguinte, que uma vez impugnado, é o artigo 13 da resolução 23397. Ele diz o seguinte, uma vez impugnado, o processo será autuado na condição PET, que seria petição, ele será ouvido a Secretaria de Informática e será ouvido também o Ministério Público. A Justiça Eleitoral julgou da seguinte forma, ela
pegou o processo, não autuou, pegou as folhas soltas, não passou, omitiu essa impugnação do Ministério Público e deu uma sentença pelo indeferimento. Aqui eu queria voltar a chamar a atenção do seguinte: senhores, nós estamos falando do réu. Essa atitude é compatível com a atitude de réu. Se tem aqui algumas pessoas que são advogados, vão saber que o réu ele não é obrigado a produzir prova para si. Então a Justiça Eleitoral ela tinha realmente que dar um jeito nisso daqui, que fazer isso daqui virar não PET, não processo, porque ele vai ser incinerado, em papel solto. Então, nessa concepção, não há que se atacar a Justiça Eleitoral, nós temos que mudar o sistema, porque eles estão agindo como réu. A Justiça Eleitoral deu uma decisão fora da juridicidade, fora dos padrões de uma resolução que foi feita para essa eleição. A gente não está falando de uma resolução que seja antiga, que seja ultrapassada. Não, cada resolução ela é feita para a eleição. Então, essa resolução é de 2014 e ela dava esse trâmite. Não foi seguido, o Ministério Público não ficou sabendo e o processo foi arquivado. Tá? Nessa nossa viagem, essa nossa luta para que o processo eletrônico seja transparente, não é a primeira vez que a gente vê isso. Tá? E também nessa luta, a gente tem percebido que não se está dando atenção devida para essa condição da Justiça Eleitoral como réu. Então, enquanto isso existir, enquanto essa situação estiver persistindo, nós não vamos conseguir produzir provas. O que a Justiça Eleitoral fala em relação a que nunca foi possível produzir provas num processo de impugnação de eleição. Senhores, o réu não vai admitir que errou, que o processo é vulnerável, que o processo é inauditável, que há um inserator lá dentro capaz de mudar o resultado da eleição. E a gente não está falando de uma eleição. Isso aqui foi denunciado dia 4. O julgamento, nem sei que dia saiu, 18. Então, ainda daria tempo de tirar. Eu sempre achei que se nós denunciássemos antes que a Justiça Eleitoral iria mudar. Não. Quando o Gabriel achou, a gente já começou a dar sinais que estava encontrando, que pedindo para eles para mudarem. Não, eles não têm intenção de mudar. A intenção é manter isso daqui do jeito que está. Agora, dia 18, a Secretaria de Tecnologia da Informação deu resposta. Dia 26, o despacho do juiz mandando arquivar. De setembro. Eu gostaria de falar assim, mais tecnicamente, em relação a que esse inserator, esse programa que é capaz de mudar, ele é capaz de aceitar um programa diferente rodando nas urnas. Vocês têm que lembrar que a Justiça Eleitoral diz o seguinte: a urna ela não aceita um programa se não for assinado. Quantas vezes a gente vê o ministro levantando um CD no dia da lacração, ele levanta, olha, o que não estiver aqui não roda nas urnas. Não é verdade. Eu vou mostrar para vocês uma transparência que eu fiz uma auditoria nas eleições de 2010 na cidade de Londrina e rodou um programa que não tinha sido assinado, compatível com a utilização do inserator. Se vocês olharem essa transparência, vocês vão perceber que eles começaram a testar o programa no dia 28 de agosto. Os programas não tinham sido mandados ainda, os programas oficiais não tinham sido mandados ainda para os estados. Eles ainda estavam em desenvolvimento no TSE. Só que já estava se tentando adaptar esse programa não oficial para as urnas. E aí acontecia mesmo que a Justiça Eleitoral diz, a urna rejeitava. Isso aí nós estamos na fase de carga das urnas. O programa já tinha sido colocado na mídia, que é carregar as urnas. E ele rejeitava, caía o sistema, caía. Eles foram tentando até 2 dias antes da fase de carga das urnas, onde os partidos, o Ministério Público, os juízes, eles estavam presentes. E eles conseguiram. Tem um determinado momento que vocês vão perceber, dia 24/9, que foi a carga, que o programa roda, mas com um aviso que era um programa não oficial. Ele dizia incompatibilidade. Então, eu vou dizer para vocês,
essa situação não é de agora e o Inserator, ele serviu, na minha opinião, para que se pudesse inserir esse programa não oficial nas urnas de Londrina. Agora eu pergunto, eu avisei isso, eu fiz petição, lógico que foi arquivada pelo mesmo motivo que esse daqui, porque o réu diz que fez uma perícia. Fez uma perícia, mas eu sou autor, eu não participei, eu não fui convidada para participar dessa perícia. Todas as perícias que acaso viessem a nos chamar, nós estaríamos prontos, porque nós conhecemos bastante o processo. Nós não fomos chamados. E essa perícia detectou que não teria nenhum problema, mas é uma perícia oculta que só teve participação o próprio réu. E quem julgou? O próprio réu, e o réu disse que esse processo, que a minha impugnação não tinha procedência e arquivou o processo. E eu queria, assim, já para finalizar, mostrar mais uma coisa para vocês. Na condição de réu também, a Justiça Eleitoral, ela compra laudos. E é natural. Todos aqui que somos advogados, a gente já preparou petição inicial ou petição de contestação com laudo. Laudo de grandes empresas, de grandes instituições, para que aquelas instituições dissessem que a nossa tese era verdadeira. Não que ela seja mentirosa, mas ela chama para si alguns aspectos que são de interesse do cliente. Só que nós levamos isso para o juiz e o juiz indica um assistente, um perito dele, que vai decidir a causa, para um ou para outro laudo. Só que a Justiça Eleitoral, como é que ela faz? Ela própria produz a prova, ninguém sabe o que ela mandou para ser analisado, ninguém tem controle do que ela pediu, dos documentos que ela assinou, que a instituição ou o técnico assinou para poder fazer aquele laudo, e ela gasta fortunas com uma propaganda dizendo, não, olha, fulana disse que a urna, né? Normalmente ela fala a urna, ela esquece de falar da fase de desenvolvimento, da internet que está ligado, que ela manda os dados pela internet, recebe os dados pela internet, que qualquer um pode capturar, ela fala a urna é robusta. Então, senhores, eu aqui, já encerrando a minha fala, eu queria colocar que enquanto nós tivermos essa situação, nós não vamos conseguir provar nada, mesmo que a gente indique que existe sim um programa na urna que é vulnerável, que um programa que pode alterar o resultado, o juiz não vai aceitar e os colegas ainda vão ter que enfrentar o seguinte, técnicas jurídicas legais de camuflagem agora. Por quê? Para que nós possamos fazer auditoria para determinados clientes, trabalhar, poder fazer fiscalização, nós temos que driblar a Justiça Eleitoral. Muito obrigada. Eu agradeço a exposição da doutora Maria Aparecida e passo imediatamente a palavra ao auditor Gabriel Gaspar para a sua apresentação.